vamos bater um papo aqui justamente sobre isso, porque a minha ideia, quando eu comecei a falar nas redes sociais, foi apresentar de fato um contraponto, né? Porque eu via, né, tudo ali muito enviesado, tão somente para um lado, né? O lado da mulher, enfim, onde defendia tanto o empoderamento, né, como os seus direitos. No entanto, deixava de lado o outro, enfim, já colocava como somente um era extremamente vulnerável, um era tão somente necessitado, e o outro tira muito ali até mesmo a questão da humanização, né? Como se ele somente por ser homem, somente pelo gênero em si, ele já estava meio que condenado, já era tóxico, né? Já era uma pessoa perigosa, vamos colocar assim, né? Um ser a ser desconfiado. Então, eu observando muito isso, dando meus atendimentos, assim, no que eu vi ali no dia a dia, eu assim, poxa, mas por que tá sendo assim? Isso não é certo, né? Porque se a Constituição Federal fala de igualdade, fala de direito para todos, por que um tá sendo tratado de uma maneira tão desigual? Por que não tá dando nem mesmo a oportunidade de fala, de defesa, né, do contraditório de fato? E eu fiquei indignada, com essas coisas, e eu falo, né, que eu não tenho medo, enfim, eu falo mesmo. Mas é muito engraçado quando a gente pega uma mulher percebendo, né, e para mim tem muito disso já mesmo, a vulnerabilidade que os homens acabaram ficando na sua posição de autodefesa. O homem nem situação de defesa ele tem. Eu te falo em uma medida proporcional. Se o homem for agredido, por exemplo, na rua, ele não pode se defender se o agressor, vamos entender, for uma mulher. Porque se ele se defende de uma mulher na rua, por exemplo, ele vai estar, teoricamente, fudido logo depois disso. E mesmo que seja uma ação de defesa. Por presumir de que o homem hoje é um ser mau, mesquinho e que tem capacidade de se defender de uma agressão. E não é realidade isso. A gente sabe que a mulher também tem força física, ela também tem vontade, e a mulher também erra, assim como o homem. E é estranho a gente ver que uma mulher é que tem hoje tentado mostrar que isso está desbalanceado de alguma forma. Aconteceu alguma coisa que você, assim, alguém, um pai, um amigo que foi... Não, eu tenho muito esse sentimento de justiça dentro de mim, sabe? É algo que eu fui, como que eu posso dizer? Cultivando dentro de mim mesmo, sabe? Eu sou uma pessoa que sou muito ligada à espiritualidade, eu sou uma pessoa que desde muito nova busquei por um caminho mais reto, entende? Mais direito. Talvez também pela minha criação, pela base que eu tive ali, que foi uma criação pautada em muitos valores, o que a gente vê se perdendo muito na sociedade atual, onde que está se relativizando tudo. Tudo é relativizado, o belo é relativizado. O que é saúde é relativizado, né? O que é certo, o que é verdade, o que é mentira, tudo vem sendo relativizado, né? E aí, como eu fui criada no interior ali, e sem muito contato, vamos colocar aqui, com redes sociais e tudo mais, que meus pais restringiram bastante isso ali de mim, na minha juventude, eu consegui ter uma criação bem voltada ali pro que é certo, pro que é errado, o que é direito, o que não é, entendeu? Um caminho bem reto e com valores cristãos ali, então eu acabei que eu fui cultivando isso muito em mim, sabe? E aí, ao observar isso, essa injustiça que estava acontecendo, eu falei assim, poxa, mas tá muito errado isso aqui. Por que ninguém tá falando disso? Entende? Por que ninguém tá fazendo nada a respeito? E, enfim, eu não sou uma pessoa... Eu não tenho políticos de estimação, eu não tenho, como é que eu posso dizer, uma doutrinação. Eu sou pessoa que tem espiritualidade ecumênica, eu não tenho nada assim, rabo preso com nada. Poxa, eu vou falar. Por que eu não vou falar? Engraçado você ter que explicar isso, né? O mundo que a gente tá vivendo hoje, assim. Tem que explicar. Se você não falar isso aí, o pessoal olha, você é bolsonarista, é por isso, não sei o quê. É assustador isso aí. Eu sou uma pessoa, eu me considero meio de centro, sabe? Porque eu consigo ver um lado bom nos dois lados. Entende? Sim. E eu tô aqui pra dialogar, mas você tem que apontar os dedos pro lado positivo e negativo de ambos, entende? Então é isso, você tem que ser reflexivo, você tem que observar o que tá acontecendo pra buscar o melhor caminho. Não é simplesmente defender e jogar no peito
uma coisa só porque você admira a pessoa, ou só porque você quer seguir ou ser como aquela pessoa. Não, poxa, todos são seres humanos, né? Seres humanos erram, seres humanos não são divindades. Então, é isso. A gente tava conversando aqui nos bastidores, né? Eu tenho um amigo meu lá de Minas, que ele passou por um processo de separação, e durante o processo ele tomou a decisão de trocar de advogado. Porque ele tava com um advogado defendendo ele ali, né? E ele notou que tava prejudicando, porque ele não estava sendo ouvido, o advogado também não conseguia colocar as ideias que ele tinha ali à mostra, e aí ele procurou por uma advogada para defender ele. E foi quando ele conseguiu resolver os problemas dele. Eu acho muito interessante, muito inteligente, sabe? Assim, principalmente dependendo do processo, que foi muita estratégia que o próprio Johnny Depp utilizou no procedimento dele, né? Porque ele entendeu muito, porque ele estava sofrendo ali uma falsa alegação de violência doméstica, e ele entendeu o próprio mecanismo do próprio judiciário. E aí imagina ir pra mídia um advogado homem, inquirindo uma mulher que estava alegando ser vítima de agressão dentro de casa. A própria sociedade poderia ver aquilo ali com maus olhos, não somente pela situação, não somente pela inquisição, pelas perguntas que iriam ser feitas, o levantamento da suspeita por um homem contra uma mulher que já é vista como vulnerável, entende? Então, ao colocar duas mulheres e uma mulher que poderia sentir a dor daquela mulher, Sim. porque ela sabe, né, o que é uma mulher subjugada, o que é uma mulher que está sendo oprimida, enfim, ela saberia sentir a dor daquela mulher, mas ainda assim foi coerente e estava buscando a verdade, entende? E ela jogou o dedo na cara da outra e falou assim, peraí, me responde isso, isso e isso, porque tá contraditório. Você está invalidando a dor de outras mulheres que de fato sofrem isso. Entendeu? Esse é um problema, hein? Porque você, além de invalidar, você, pra mim, ainda tá fazendo uma chacota com a dor real, entende? Porque quando eu falo no meu perfil do direito dos homens, eu não invalido a dor de mulheres que de fato sofreram violência, porque isso existe, é real. Claro. Porque o ser humano é ruim, ele pode ser ruim. E isso independe de sexo. Entende? Então, o contraponto que eu apresento, eu coloco luz na parte que eles não falam, porque só falam do outro lado. Mas existe o outro lado também que sofre, entende? Seja por alienação parental, que a mãe vem fazendo com a criança, por ser utilizando como moeda de troca. Seja com a medida protetiva descabida, porque ela não aceitou o fim do relacionamento, ou porque ela quer prejudicar aquele homem que ela se sentiu rejeitada. Entende? Seja pela violência doméstica, que hoje em dia não tem nenhum tipo de fundamentação, e o código vê tão somente a mulher como sendo vítima disso, o que pra mim é completamente inconstitucional até, entende? Então eu coloquei luz no outro lado, mas não quer dizer que só porque eu coloquei luz no outro lado que eu estou dizendo que nenhuma mulher sofra violência, não. Só que eu tô falando de direitos iguais, né? Por que na situação inversa não fazem nada? Entende? E você enxerga muitos abusos assim que acontecem? Sim, pra mim, olha só, olha que absurdo. Pra mim, o homem sofre muito mais violência psicológica que a mulher. Até mesmo pela própria biologia. A mulher, ela fala muito mais que o homem, ela tem necessidade de verbalizar muito mais que o homem. Então, só a gente entender como que isso funciona fisiologicamente, homens e mulheres, onde o homem, quando vai resolver um problema, ele geralmente vai para uma caverna, ele se resguarda, ele se fecha e desaparece, fica no canto dele, enquanto a mulher, ela começa a verbalizar tudo aquilo, entende? Se a gente for observar tão somente por isso, a necessidade da mulher falar muito mais do que o homem, pela lógica, sofreria muito mais violência psicológica do que a mulher. Porque a mulher fala muito mais na cabeça do cara do que o cara fica falando na cabeça dela. Entendeu? E a violência psicológica é algo completamente subjetivo. É algo como a pessoa está se sentindo. Ela está se sentindo menosprezada, ela está se sentindo subjugada, ela está se sentindo oprimida. Mas isso aí é uma percepção sua. É uma percepção minha e também... tem pelo dados fato... disso aí, científicos? Nunca tem dados favoráveis a então, homens. Eu ia te falar. Se você pega... Mas agora, se eu for olhar, assim, pelo número de casos que eu atendo, eu falando pela minha perspectiva, e também de advogados que têm uma mesma linha de entendimento que a minha, pela perspectiva deles também,
A gente vê, assim, de uma forma muito maior o homem sofrer esse tipo de violência do que a mulher. Entendeu? Mas estatisticamente, assim, precisa, se for medido em quantas cidades. Não vão. E mesmo se tivessem esses dados, não iriam publicar, porque vai contra os movimentos atuais.